com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos grandes respostas de Deus chegando. Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, oramos por grandes respostas. Oramos apresentando a Ti nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas dúvidas. Apresentamos a Ti decisões importantes que temos para tomar e Te pedimos, dá-nos resposta. Abre os céus de favor sobre nós e nos abençoe. Meu Deus, nós declaramos toda a nossa dependência do Senhor. Sem o Senhor não somos nada. Sim, Jesus, reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos a nossa limitação. Sabemos e temos informações do aqui, do agora, mas somente o Senhor conhece o futuro. Somente o Senhor conhece o amanhã. Somente o Senhor conhece o que está por trás do coração do homem, por trás das portas, por trás das oportunidades. E não queremos errar, não queremos falhar, queremos Te agradar e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo do vivo Deus, guia os nossos passos, nos dirige em todas as coisas e nos livre da maldade, nos livre do homem mau, da obra do caçador, de todo espírito de inveja, de contrariedade, e declaramos por terra agora as existências espirituais, declaramos por terra tudo aquilo que vem contra nós e oramos que por 7 caminhos bata em retirada. Nossa casa pertence a Ti, nossos filhos pertencem a Ti, nosso cônjuge pertence a Ti, a nossa vida, Jesus, pertence a Ti. Invocamos Teu santo nome, Jesus. Invocamos Teu santo nome e pedimos a cobertura do sangue precioso de Jesus sobre a nossa vida. Que no dia de hoje as portas certas se abram, as pessoas certas, as conexões certas, os lugares certos venham para o nosso caminho no nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, visita cada pessoa agora com Teu poder. Toque-os, Jesus, toque-os. Invocamos a presença do Espírito Santo aqui. E pedimos, nos abençoe. Pedimos a bênção do Senhor sobre nossa vida. Sim, Senhor, que a Tua presença encha agora essa oração. Que a Tua presença encha essa oração. Que nossas vidas sejam tocadas pela glória de Deus. Toque-nos, doce e amado Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus, a nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, naquele que cura, naquele que curou cegos, que levantou paralíticos, naquele que transformou a vida de homens e mulheres. Senhor, nós cremos no poder da salvação, no poder do Evangelho e que agora todo tipo de corrente espiritual seja quebrada, todo tipo de jugo seja desfeito, toda ansiedade vai embora, toda depressão vai embora, toda dor na alma vai embora, todo sofrimento acabe no nome de Jesus. Sim, nossa esperança está nele, Jesus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus Cristo. Colocamos toda a nossa esperança em Jesus. Nossa fé está sendo colocada em Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que pode. E oramos, Pai, mais uma vez, traga grandes respostas para nós. Dirige-nos e seremos guiados para a perfeita vontade de Deus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Estamos ao vivo nesse começo de dia e hoje eu tenho uma palavra que vai te ajudar muito, principalmente se você tem decisões importantes para tomar na vida.
Mas antes disso, eu quero dar um testemunho. Sempre gosto de começar as orações da manhã com um testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado. Gente, quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus. Quem muda vidas é Jesus. Quem muda corações é Jesus. Então coloque a sua fé em Jesus. É por isso dos testemunhos, para que você coloque a sua fé nele. A Adriana escreveu assim: quero dar o meu testemunho, a sogra da prima do meu esposo foi curada de um câncer. Compartilhei o link das orações, ela acompanhou as transmissões e Deus a curou. Conheci o seu canal através do meu pastor, que colocou o link no grupo da igreja e desde então te acompanho dia após dia. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe, Adriana. Olha só a importância de compartilhar. Também o pastor dela compartilhou no grupo da igreja. Que maravilha, que bênção. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus e declarar aí: Jesus cura. Diga assim comigo: Jesus cura. Declare aí com toda a sua fé: Jesus cura. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Ele cura, Ele opera milagres. Amém? Você crê nisso? Muito bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre a sabedoria de fazer escolhas certas. A nossa vida é uma soma de decisões certas e erradas. Agora, se na vida você decidir mais certo do que errado, o resultado vai ser bom. Eu vejo pessoas perdendo tudo por más decisões. Tomou uma decisão que custou o casamento. Tomou uma decisão que custou o emprego dos sonhos. Tomou uma decisão que levou a empresa para a bancarrota. Tomou uma decisão que fez perder anos no vazio, no limbo, porque não consultou a Deus. Eu estou convicto e tenho vivido isso há muitos anos na minha vida. Primeiro, aprendi a ouvir a Deus para tomar as decisões certas, a consultar a Deus, a orar antes de tomar decisões. E isso começou a dar certo na minha vida. Quem me conhece e conhece a minha trajetória, conhece a minha vida, bem, só o meu testemunho de vida, eu nunca escrevi uma biografia, mas eu gostaria de um dia, daqui a alguns anos, quem sabe, escrever uma biografia. Porque a minha vida é um testemunho real do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que começa a decidir certo. E eu tomei decisões certas que me conduziram a viver coisas que, para mim, sabe, era um sonho, mas assim, muito distante. Tão distante da terra quanto a lua. Eu não imaginava, eu não tinha esses sonhos, sabe, de viver coisas maiores, porque a minha realidade era outra. E Deus fez tantas coisas na minha vida. Eu vivi o extraordinário de Deus, tenho vivido, na verdade, o extraordinário por decisões acertadas, guiadas por Deus. Várias e várias vezes o Senhor falou comigo, me mudou de rota, me mudou de direção e sempre eu vi o propósito do Senhor. E ao longo dos anos, aconselhando pessoas, bem, no meu último evento, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Itália, tinha gente do Paraguai, enfim, eu tive um evento em Roma esse ano, e nós tínhamos mais de 20 representantes de países da volta, mais de 20 países representados no meu evento. As pessoas vêm para se aconselhar comigo, eu já atendi grandes autoridades, grandes empresários, pessoas que eu nunca comentei aqui com vocês, ajudei elas a tomarem decisões importantes. Porque eu compreendo hoje que nós precisamos tomar boas decisões. Nós fizemos um pequeno estudo
sobre a situação econômica dos brasileiros e há muitas pessoas endividadas. Há muitas pessoas que, por tomarem decisões erradas, e algumas até não foi decisões erradas, foi porque, não tinham conhecimento que existia uma rota melhor, acabaram se afundando em dívidas, em maus negócios, empresas que fecharam as portas por más decisões. Eu quero mostrar uma coisa para você. Em João 16:13, a Bíblia diz: "Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir." O Espírito Santo, quando você aceita Cristo como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo vem habitar em você. E o Espírito Santo é Deus. Ele foi enviado por Jesus. Jesus disse: "Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade." Em toda a verdade. Ou seja, quando você está prestes a tomar uma decisão, quem sabe a verdade, quem sabe o que é vida, quem sabe o que de fato está por trás daquela decisão, se chama Espírito Santo. Ele tem todas as informações do céu. Você sabe que se uma pessoa quiser ficar rica hoje, seja no Brasil, seja no exterior, em qualquer lugar, existe uma coisa que, se ela tiver, ela pode enriquecer em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. Aí você pergunta: qual coisa? Informação. Se alguém tem informação sobre algo, essa pessoa pode enriquecer. Se ela tem a informação de como algo é fabricado e ela replicar aquilo, ela vai ter sucesso. Se ela tiver a informação de como entrar no mercado financeiro e de como jogar no mercado financeiro, ela vai enriquecer. Por quê? Porque informações enriquecem. Agora imagina você ter acesso àquele que sabe todas as coisas, aquele que sabe todos os caminhos, aquele que vê por trás do coração do homem, aquele que sabe as ondas de crise, aquele que sabe as ondas do momento, as ondas da tecnologia e tantas outras coisas. O Espírito Santo sabe tudo isso. E se nós aprendermos a consultar a Deus para tomar as nossas decisões, para andarmos no caminho certo, nós vamos viver a vida plena, a vida tão sonhada. E digo mais, não só a vida sonhada, mas assim como Deus fez comigo e assim como Deus tem feito com milhares e milhares de pessoas, Deus pode fazer com você. Deus pode fazer com você, ou seja, Deus pode te surpreender, levando você, a um nível que você nunca imaginou, porque todo banco de dados do céu, está no Espírito Santo. Você já ouviu falar de data center? Você já ouviu falar que existem lugares que armazenam informações de empresas, informações de pessoas, dados que são sigilosos? Bem, como que funcionam esses lugares? Esses lugares armazenam informações, eles cuidam daquilo que é precioso. É como se fosse um cofre digital. Bem, o Espírito Santo, ele armazena todas as informações daqui dessa terra. Ele sabe todos os caminhos, ele sabe as portas, ele sabe as pessoas, ele sabe como você vai romper, ele sabe como você pode avançar, ele sabe quem você deve contatar, ele sabe se você deve entrar nessa parceria, ele sabe se você deve entrar como sócio nesse lugar, ele sabe todas as coisas. Aí você diz: não, eu tenho me dado bem nas minhas decisões, eu estou prosperando, eu estou crescendo. Bem, entenda uma coisa. Tem caminhos, a Bíblia diz, que parecem bem ao homem, mas que o final deles é caminho de morte. Nem sempre um caminho que para você parece favorável financeiramente, ele é um caminho bom. Porque tem caminhos que ao homem parece que é joia, porque está ganhando dinheiro, está trocando de carro, está comprando casa, está investindo em imóveis,
está podendo ter uma liberdade financeira, mas está perdendo o casamento, está perdendo o filho, está perdendo a alegria de viver, está se afundando em dor, em sofrimento, em vícios. Por quê? Porque foi uma decisão acertada financeiramente, mas ela não é uma decisão 100% de Deus, porque está levando você ao caos emocional, está levando você ao caos no seu relacionamento. Agora, e se eu disser para você que o Espírito Santo sabe aonde tem tudo isso que você precisa, ou seja, o pacote completo, o pacote full, o melhor de todos, porque há caminhos que são muito similares, há decisões que você está prestes a tomar, sabe que os dois lados da moeda são interessantes, mas somente o Espírito Santo sabe o lado certo para você. Há pessoas que, sabe, eles procuram viver uma vida plena, mas eles se esquecem que a vida plena está escondida em Cristo, na sabedoria divina, no Espírito de revelação. Então eu quero que você entenda, devemos permitir que a paz de Deus seja o árbitro em nossas vidas. Você faz negócios sem paz, você toma decisões sem paz, você escolhe caminhos sem paz, você entra em situações que não era para você entrar sem paz, sem paz. E você acaba negando muitas vezes a direção do Espírito Santo que está lhe guiando. A paz de espírito é eu posso dizer, das sinalizações do céu, se você deve prosseguir com aquilo ou não. Eu já estava, sabe, a ponto de fechar contratos de parceria, fechar contratos de negócio, e na hora de sair de casa, o Espírito Santo me alertar, eu perder a paz, eu perder a alegria. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo, que habita na nossa vida, quando você aprende a ouvi-lo, quando você aprende a discernir a voz de Deus, você nunca mais caminha do mesmo jeito. Porque você sabe que o Espírito Santo, ele vai sempre lhe pegar pela mão e ele vai lhe ajudar a atravessar a rua de maneira segura, sem você se preocupar. Sabe, a fé é algo muito poderoso, mas até a fé, sem a direção de Deus, ela se torna perigosa. Você pode ser uma pessoa, sabe, incansável na busca, na resiliência. Você pode ser o tipo de pessoa que combate mesmo. Quebra uma vez, levanta, constrói de novo, e quebra uma segunda vez, levanta e constrói de novo, e quebra de novo, e levanta e constrói de novo, e depois você constrói, sabe, uma história de sucesso. E pode parecer tudo muito bonito, e eu celebro você porque você é uma pessoa resiliente e glória a Deus pela sua vida. Estou feliz por você. Agora vamos considerar uma coisa. E se você não precisasse quebrar nenhuma vez? Daí você diz assim, não, mas daí eu não aprenderia. Precisa quebrar para aprender. Precisa sofrer para aprender. Precisa sentir dor para aprender. Algumas coisas, sim, eu acredito que a pessoa precisa sentir dor para aprender. Mas se eu disser para você que você não precisa mais viver sentindo dor, você não precisa mais viver sentindo sofrimento. O que nos separa de uma decisão que pode mudar as nossas vidas para uma péssima decisão, para uma decisão de derrota, é uma direção. E o Espírito Santo tem a direção para as nossas vidas. Eu vim aqui. Talvez eu não conheça muitos de vocês, mas quem me conhece sabe, eu tenho ensinado isso por anos. Eu tenho ensinado as pessoas a ouvir a Deus. E eu gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários, diga sim, escreva aí, usa teus dedos para teclar isso. Escreve aí porque isso tem que ficar marcado, não só aqui na live, mas tem que ficar marcado na sua vida. O Espírito Santo, ele tem o caminho certo para todas as suas decisões. Eu não estou falando, sabe, para meia dúzia delas.
Eu estou falando para todas as decisões. Eu quero falar para você que talvez tenham te enganado ao dizer que Deus está distante. Talvez até hoje você diga assim, não, Deus não me responde. Não é que Deus não te responde, é que você não está ouvindo o que Deus está falando. E eu quero ensinar você. Eu quero ensinar você a ouvir o Espírito Santo. Amém? Você quer aprender a ouvir o Espírito Santo? Você quer aprender a ser guiado por Deus? Glória a Deus. Então, renda-se à palavra, renda-se à oração e procure andar mais perto do Espírito Santo e você ouvirá. Agora, se você quiser se aproximar de nós e quiser estar nesse ambiente onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus, em janeiro agora de 2026, nós teremos uma escola que se chama Escola de Profetas, mas ela é aberta a todos, não é para profetas só, não é o nome só, Escola de Profetas. É uma escola de 2 dias, onde eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu vou receber preletor de Bogotá, da Colômbia, vou receber preletor também aqui do Brasil. As pessoas vêm de todo mundo para que eu ajude elas a entender o que Deus está falando com elas. Então eu quero lhe ajudar. E se você quiser participar, lá no meu site, nós temos algumas vagas ainda da Escola de Profetas que teremos em janeiro. E você é nosso convidado. Se você está sentindo que isso é para você e você quer começar o ano tomando decisões certas, então eu convido você a participar dessa escola. Certo? Está lá no meu site o link. E um detalhe, pode acabar as vagas até hoje, o final da tarde, tá? Pode acabar até o final da tarde hoje. Eu já tive escolas que eu fechei numa manhã. Já tive escolas que eu fechei em 2 horas. Então, se Deus tocar no teu coração de estar conosco, se essa palavra está falando com você e você diz assim, eu cansei de tomar decisões erradas. E mesmo que você esteja morando em outro país, você sabia que todo domingo pessoas vêm de outro país para ficarem 5 minutos só ouvindo um conselho, eu ajudando elas a entender o que Deus está falando com elas. Porque, sabe, eu sei que esse é um caminho e você tem que aprender esse caminho. Por isso eu convido você a participar. Amém? Inclusive o meu site está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Vem para essa escola, tá? Você vai ver como vai valer a pena. E também hoje, às 9h45, nós vamos ter a mesa de conselhos dentro da academia aqui no Global. E você que é meu aluno na academia, não esqueça, tá? 9h45 eu entro ao vivo para ajudar você a encontrar o caminho. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para cada pessoa que está aqui a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas. Amém? Manda aí para 10 pessoas essa oração. Porque as pessoas precisam aprender. Elas precisam aprender que Deus tem um caminho certo para elas. Elas precisam saber que o Espírito Santo tem toda a informação. O Espírito Santo tem toda a informação. Se eu fosse você, eu buscaria o Espírito Santo a partir do dia de hoje. Amém? Ele tem toda a informação. Eu gostaria de ficar aqui por horas contando tudo o que aconteceu na minha vida para você. Amém? Sabe, tem pessoas que eles simulam resultados aí na internet, mas eu não simulo. Quem me conhece sabe o que Deus fez na minha vida. Eu sou autor de mais de 20 livros. São mais de 20 milhões de pessoas nas minhas redes sociais. Tive programa de TV por quase 3 anos na Band, na Rede TV. Estive com grandes líderes, inclusive líderes mundiais. Deus tem feito coisas tremendas na minha vida. E eu nunca imaginei que iria viver tudo o que eu vivi, ouvindo o Espírito Santo. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite,
nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nesse domingo, minha esposa e eu estaremos ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A partir de hoje, a minha esposa estará assumindo uma igreja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu vou dar todo o apoio para ela. Ela é uma excelente pastora e tanto eu quanto ela seremos voluntários na igreja. Não queremos salário da igreja, queremos só ajudar. Amém? Eu vou dar o apoio que ela precisa. E se você quiser participar domingo às 9 da manhã, teremos um grande culto aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Ur. O número, se você me perguntar, eu esqueci de novo, mas eu vou gravar o número aqui da igreja para poder falar para vocês do número, mas eu estou sempre esquecendo, tá? Mas é na Rua Carlos Ur, perto da Honda, enfim, você vai encontrar domingo às 9 da manhã, ok? Muito bem, deixa eu orar por você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, diga assim: Espírito Santo, eu quero te conhecer. Amém? Ainda que você, sabe, eu gostaria muito que você viesse à Escola de Profetas, que será em São Paulo, dia 9 e 10 de janeiro. Mas se você não vir, pelo menos grave isso. Conhecer o Espírito Santo tem que ser a meta da sua vida. Amém? Tem que ser a meta da sua vida. Ele vai lhe guiar a toda a verdade. Vamos orar? Doce e amado Deus, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. E eu sei, Pai, que há pessoas que estão muito perdidas e que precisam de uma direção. Há pessoas, Pai, que entraram em problemas graves por uma decisão errada, estão vivendo 1000 dias de dor. Por isso, Pai, eu oro agora para que essa pessoa veja a oportunidade de Deus de mudar de situação, que ela busque o Espírito Santo. Espírito Santo, nós te amamos. E sabemos que o Senhor tem toda a direção para as nossas vidas. Livra-nos do mal, livra-nos do laço do inimigo, livra-nos daquilo que é contrariedade, livra-nos daquilo que é mal, livra-nos daquilo que é para perda. E oramos em nome de Jesus Cristo para que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, que caia por terra todos os atrapalhos, que caia por terra agora todo medo, toda insegurança, no nome de Jesus Cristo. Oramos também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Nós colocamos a fé em Jesus Cristo e cremos: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo salva. E oramos para que a luz de Deus desfaça as trevas, desfaça agora as correntes malignas, tudo aquilo que é mal seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor dê alívio aos cansados, pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão sentindo uma opressão, que a paz de Deus entre agora na vida delas, a paz de Deus ministre no interior delas, que cada fibra do seu ser sinta a presença de Deus agora, sinta o toque do Espírito Santo, que o toque do Espírito Santo venha sobre ti, no nome de Jesus, seja tocado pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado e que o nosso dia seja um dia de milagres, seja um dia marcado pelas maravilhas do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Compartilha com 10 pessoas agora. Seja usado por Deus. Assim como você foi abençoado, abençoe. Que Deus te abençoe e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil
de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos grandes respostas de Deus chegando. Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, oramos por grandes respostas. Oramos apresentando a Ti nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas dúvidas. Apresentamos a Ti decisões importantes que temos para tomar e Te pedimos, dá-nos resposta. Abre os céus de favor sobre nós e nos abençoe. Meu Deus, nós declaramos toda a nossa dependência do Senhor. Sem o Senhor não somos nada. Sim, Jesus, reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos a nossa limitação. Sabemos e temos informações do aqui, do agora, mas somente o Senhor conhece o futuro. Somente o Senhor conhece o amanhã. Somente o Senhor conhece o que está por trás do coração do homem, por trás das portas, por trás das oportunidades. E não queremos errar, não queremos falhar, queremos Te agradar e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo do vivo Deus, guia os nossos passos, nos dirige em todas as coisas e nos livre da maldade, nos livre do homem mau, da obra do caçador, de todo espírito de inveja, de contrariedade, e declaramos por terra agora as existências espirituais, declaramos por terra tudo aquilo que vem contra nós e oramos que por 7 caminhos bata em retirada. Nossa casa pertence a Ti, nossos filhos pertencem a Ti, nosso cônjuge pertence a Ti, a nossa vida, Jesus, pertence a Ti. Invocamos Teu santo nome, Jesus. Invocamos Teu santo nome e pedimos a cobertura do sangue precioso de Jesus sobre a nossa vida. Que no dia de hoje as portas certas se abram, as pessoas certas, as conexões certas, os lugares certos venham para o nosso caminho no nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, visita cada pessoa agora com Teu poder. Toque-os, Jesus, toque-os. Invocamos a presença do Espírito Santo aqui. E pedimos, nos abençoe. Pedimos a bênção do Senhor sobre nossa vida. Sim, Senhor, que a Tua presença encha agora essa oração. Que a Tua presença encha essa oração. Que nossas vidas sejam tocadas pela glória de Deus. Toque-nos, doce e amado Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus, a nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, naquele que cura, naquele que curou cegos, que levantou paralíticos, naquele que transformou a vida de homens e mulheres. Senhor, nós cremos no poder da salvação, no poder do Evangelho e que agora todo tipo de corrente espiritual seja quebrada, todo tipo de jugo seja desfeito, toda ansiedade vai embora, toda depressão vai embora, toda dor na alma vai embora, todo sofrimento acabe no nome de Jesus. Sim, nossa esperança está nele, Jesus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus Cristo. Colocamos toda a nossa esperança em Jesus. Nossa fé está sendo colocada em Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que pode. E oramos, Pai, mais uma vez, traga grandes respostas para nós. Dirige-nos e seremos guiados para a perfeita vontade de Deus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Estamos ao vivo nesse começo de dia e hoje eu tenho uma palavra que vai te ajudar muito, principalmente se você tem decisões importantes para tomar na vida. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Sempre gosto de começar as orações da manhã com um testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado. Gente, quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus. Quem muda vidas é Jesus.
que muda corações é Jesus. Então coloque a sua fé em Jesus. É por isso dos testemunhos, para que você coloque a sua fé nele. A Adriana escreveu assim: quero dar o meu testemunho, a sogra da prima do meu esposo foi curada de um câncer. Compartilhei o link das orações, ela acompanhou as transmissões e Deus a curou. Conheci o seu canal através do meu pastor, que colocou o link no grupo da igreja e desde então te acompanho dia após dia. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe, Adriana. Olha só a importância de compartilhar. Também o pastor dela compartilhou no grupo da igreja. Que maravilha, que bênção. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus e declarar aí: Jesus cura. Diga assim comigo: Jesus cura. Declare aí com toda a sua fé: Jesus cura. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Ele cura, Ele opera milagres. Amém? Você crê nisso? Muito bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre a sabedoria de fazer escolhas certas. A nossa vida é uma soma de decisões certas e erradas. Agora, se na vida você decidir mais certo do que errado, o resultado vai ser bom. Eu vejo pessoas perdendo tudo por más decisões. Tomou uma decisão que custou o casamento. Tomou uma decisão que custou o emprego dos sonhos. Tomou uma decisão que levou a empresa para a bancarrota. Tomou uma decisão que fez perder anos no vazio, no limbo, porque não consultou a Deus. Eu estou convicto e tenho vivido isso há muitos anos na minha vida. Primeiro, aprendi a ouvir a Deus para tomar as decisões certas, a consultar a Deus, a orar antes de tomar decisões. E isso começou a dar certo na minha vida. Quem me conhece e conhece a minha trajetória, conhece a minha vida, bem, só o meu testemunho de vida, eu nunca escrevi uma biografia, mas eu gostaria de um dia, daqui a alguns anos, quem sabe, escrever uma biografia. Porque a minha vida é um testemunho real do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que começa a decidir certo. E eu tomei decisões certas que me conduziram a viver coisas que, para mim, sabe, era um sonho, mas assim, muito distante. Tão distante da Terra quanto a Lua. Eu não imaginava, eu não tinha esses sonhos, sabe, de viver coisas maiores, porque a minha realidade era outra. E Deus fez tantas coisas na minha vida. Eu vivi o extraordinário de Deus, tenho vivido, na verdade, o extraordinário por decisões acertadas, guiadas por Deus. Várias e várias vezes o Senhor falou comigo, me mudou de rota, me mudou de direção e sempre eu vi o propósito do Senhor. E ao longo dos anos, aconselhando pessoas, bem, no meu último evento, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Itália, tinha gente do Paraguai, enfim, eu tive um evento em Roma esse ano, e nós tínhamos mais de 20 representantes de países da volta, mais de 20 países representados no meu evento. As pessoas vêm para se aconselhar comigo, eu já atendi grandes autoridades, grandes empresários, pessoas que eu nunca comentei aqui com vocês, ajudei elas a tomarem decisões importantes. Porque eu compreendo hoje que nós precisamos tomar boas decisões. Nós fizemos um pequeno estudo sobre a situação econômica dos brasileiros e há muitas pessoas endividadas. Há muitas pessoas que, por tomarem decisões erradas e algumas até
não foi decisões erradas, foi porque, sabe, não tinham conhecimento que existia uma rota melhor, acabaram se afundando em dívidas, em maus negócios, empresas que fecharam as portas por más decisões. Eu quero mostrar uma coisa para você. Em João 16:13, a Bíblia diz: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo, quando você aceita Cristo como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo vem habitar em você. E o Espírito Santo é Deus. Ele foi enviado por Jesus. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Ou seja, quando você está prestes a tomar uma decisão, quem sabe a verdade, quem sabe o que é vida, quem sabe o que de fato está por trás daquela decisão, se chama Espírito Santo. Ele tem todas as informações do céu. Você sabe que se uma pessoa quiser ficar rica hoje, seja no Brasil, seja no exterior, em qualquer lugar, existe uma coisa que, se ela tiver, ela pode enriquecer em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. Aí você pergunta, qual coisa? Informação. Se alguém tem informação sobre algo, essa pessoa pode enriquecer. Se ela tem a informação de como algo é fabricado e ela replicar aquilo, ela vai ter sucesso. Se ela tiver a informação de como entrar no mercado financeiro e de como jogar no mercado financeiro, ela vai enriquecer. Por quê? Porque informações enriquecem. Agora imagina você ter acesso àquele que sabe todas as coisas, aquele que sabe todos os caminhos, aquele que vê por trás do coração do homem, aquele que sabe as ondas de crise, aquele que sabe as ondas do momento, as ondas da tecnologia e tantas outras coisas. O Espírito Santo sabe tudo isso. E se nós aprendermos a consultar a Deus para tomar as nossas decisões, para andarmos no caminho certo, nós vamos viver a vida plena, a vida tão sonhada. E digo mais, não só a vida sonhada, mas assim como Deus fez comigo e assim como Deus tem feito com milhares e milhares de pessoas, Deus pode fazer com você. Deus pode fazer com você, ou seja, Deus pode te surpreender, levando você, sabe, a um nível que você nunca imaginou, porque todo banco de dados do céu, todo banco de dados do céu está no Espírito Santo. Você já ouviu falar de data center? Você já ouviu falar que existem lugares que armazenam informações de empresas, informações de pessoas, dados que são sigilosos? Bem, como que funcionam esses lugares? Esses lugares armazenam informações, eles cuidam daquilo que é precioso. É como se fosse um cofre digital. Bem, o Espírito Santo, ele armazena todas as informações daqui dessa terra. Ele sabe todos os caminhos, ele sabe as portas, ele sabe as pessoas, ele sabe como você vai romper, ele sabe como você pode avançar, ele sabe quem você deve contatar, ele sabe se você deve entrar nessa parceria, ele sabe se você deve entrar como sócio nesse lugar, ele sabe todas as coisas. Aí você diz, não, eu tenho me dado bem nas minhas decisões, eu estou prosperando, eu estou crescendo. Bem, entenda uma coisa. Tem caminhos, a Bíblia diz, que parecem bem ao homem, mas que o final deles é caminho de morte. Nem sempre um caminho que para você parece favorável financeiramente, ele é um caminho bom. Porque tem caminhos que ao homem parece que é joia, porque está ganhando dinheiro, está trocando de carro, está comprando casa, está investindo em imóveis, está podendo ter uma liberdade financeira, mas está perdendo o casamento, está perdendo o filho, está perdendo a alegria de viver, está se afundando
em dor, em sofrimento, em vícios. Por quê? Porque foi uma decisão acertada financeiramente, mas ela não é uma decisão 100% de Deus, porque está levando você ao caos emocional, está levando você ao caos no seu relacionamento. Agora, e se eu disser para você que o Espírito Santo sabe aonde tem tudo isso que você precisa, ou seja, o pacote completo, o pacote full, o melhor de todos, porque há caminhos que são muito similares, há decisões que você está prestes a tomar, sabe que os dois lados da moeda são interessantes, mas somente o Espírito Santo sabe o lado certo para você. Há pessoas que, sabe, eles procuram viver uma vida plena, mas eles se esquecem que a vida plena está escondida em Cristo, na sabedoria divina, no Espírito de revelação. Então eu quero que você entenda, devemos permitir que a paz de Deus seja o árbitro em nossas vidas. Você faz negócios sem paz, você toma decisões sem paz, você escolhe caminhos sem paz, você entra em situações que não era para você entrar sem paz, sem paz. E você acaba negando muitas vezes a direção do Espírito Santo que está lhe guiando. A paz de espírito é eu posso dizer, das sinalizações do céu, se você deve prosseguir com aquilo ou não. Eu já estava, sabe, a ponto de fechar contratos de parceria, fechar contratos de negócio e na hora de sair de casa, o Espírito Santo me alertar, eu perder a paz, eu perder a alegria. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo que habita na nossa vida, quando você aprende a ouvi-lo, quando você aprende a discernir a voz de Deus, você nunca mais caminha do mesmo jeito. Porque você sabe que o Espírito Santo, ele vai sempre lhe pegar pela mão e ele vai lhe ajudar a atravessar a rua de maneira segura, sem você se preocupar. Sabe, a fé é algo muito poderoso, mas até a fé, sem a direção de Deus, ela se torna perigosa. Você pode ser uma pessoa, sabe, incansável na busca, na resiliência. Você pode ser o tipo de pessoa que combate mesmo. Quebra uma vez, levanta, constrói de novo, e quebra uma segunda vez, levanta e constrói de novo, e quebra de novo, e levanta e constrói de novo, e depois você constrói, sabe, uma história de sucesso. E pode parecer tudo muito bonito, e eu celebro você porque você é uma pessoa resiliente e glória a Deus pela sua vida. Estou feliz por você. Agora vamos considerar uma coisa. E se você não precisasse quebrar nenhuma vez? Aí você diz assim, não, mas daí eu não aprenderia. Precisa quebrar para aprender. Precisa sofrer para aprender. Precisa sentir dor para aprender. Algumas coisas, sim, eu acredito que a pessoa precisa sentir dor para aprender. Mas se eu disser para você que você não precisa mais viver sentindo dor, você não precisa mais viver sentindo sofrimento. O que nos separa de uma decisão que pode mudar as nossas vidas para uma péssima decisão, para uma decisão de derrota, é uma direção. E o Espírito Santo tem a direção para as nossas vidas. Eu vim aqui. Talvez eu não conheça muitos de vocês, mas quem me conhece sabe, eu tenho ensinado isso por anos. Eu tenho ensinado as pessoas a ouvir a Deus. E eu gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários, diga assim, escreva aí, usa teus dedos para teclar isso. Escreve aí porque isso tem que ficar marcado, não só aqui na live, mas tem que ficar marcado na sua vida. O Espírito Santo, ele tem o caminho certo para todas as suas decisões. Eu não estou falando, sabe, para meia dúzia delas. Eu estou falando para todas as decisões. Eu quero falar para você que talvez tenham te enganado ao dizer que Deus está distante. Talvez até hoje você diga assim, não, Deus não me responde. Não é que Deus não te responde,
é que você não está ouvindo o que Deus está falando. E eu quero ensinar você. Eu quero ensinar você a ouvir o Espírito Santo. Amém? Você quer aprender a ouvir o Espírito Santo? Você quer aprender a ser guiado por Deus? Glória a Deus. Então, renda-se à palavra, renda-se à oração e procure andar mais perto do Espírito Santo e você ouvirá. Agora, se você quiser se aproximar de nós e quiser estar nesse ambiente onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus, em janeiro agora de 2026, nós teremos uma escola que se chama Escola de Profetas, mas ela é aberta a todos, não é para profetas só, não é o nome só, Escola de Profetas. É uma escola de 2 dias, onde eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu vou receber preletor de Bogotá, da Colômbia, vou receber preletor também aqui do Brasil. As pessoas vêm de todo mundo para que eu ajude elas a entender o que Deus está falando com elas. Então eu quero lhe ajudar. E se você quiser participar, lá no meu site, nós temos algumas vagas ainda da Escola de Profetas que teremos em janeiro. E você é nosso convidado. Se você está sentindo que isso é para você e você quer começar o ano tomando decisões certas, então eu convido você a participar dessa escola. Certo? Está lá no meu site o link. E um detalhe, pode acabar as vagas até hoje, o final da tarde, tá? Pode acabar até o final da tarde hoje. Eu já tive escolas que eu fechei numa manhã. Já tive escolas que eu fechei em 2 horas. Então, se Deus tocar no teu coração de estar conosco, se essa palavra está falando com você e você diz assim, eu cansei de tomar decisões erradas. E mesmo que você esteja morando em outro país, você sabia que todo domingo pessoas vêm de outro país para ficarem 5 minutos só ouvindo um conselho, eu ajudando elas a entender o que Deus está falando com elas. Porque, sabe, eu sei que esse é um caminho e você tem que aprender esse caminho. Por isso eu convido você a participar. Amém? Inclusive o meu site está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Vem para essa escola, tá? Você vai ver como vai valer a pena. E também hoje, às 9h45, nós vamos ter a mesa de conselhos dentro da academia aqui no Global. E você que é meu aluno na academia, não esqueça, tá? 9h45 eu entro ao vivo para ajudar você a encontrar o caminho. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para cada pessoa que está aqui a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas. Amém? Manda aí para 10 pessoas essa oração. Porque as pessoas precisam aprender. Elas precisam aprender que Deus tem um caminho certo para elas. Elas precisam saber que o Espírito Santo tem toda a informação. O Espírito Santo tem toda a informação. Se eu fosse você, eu buscaria o Espírito Santo a partir do dia de hoje. Amém? Ele tem toda a informação. Eu gostaria de ficar aqui por horas contando tudo o que aconteceu na minha vida para você. Amém? Sabe, tem pessoas que eles simulam resultados aí na internet, mas eu não simulo. Quem me conhece sabe o que Deus fez na minha vida. Eu sou autor de mais de 20 livros. São mais de 20 milhões de pessoas nas minhas redes sociais. Tive programa de TV por quase 3 anos na Band, na Rede TV. Estive com grandes líderes, inclusive líderes mundiais. Deus tem feito coisas tremendas na minha vida. E eu nunca imaginei que iria viver tudo o que eu vivi, ouvindo o Espírito Santo. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.
1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nesse domingo, minha esposa e eu estaremos ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A partir de hoje, a minha esposa estará assumindo uma igreja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu vou dar todo o apoio para ela. Ela é uma excelente pastora e tanto eu quanto ela seremos voluntários na igreja. Não queremos salário da igreja, queremos só ajudar. Amém? Eu vou dar o apoio que ela precisa. E se você quiser participar domingo às 9 da manhã, teremos um grande culto aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Ur. O número, se você me perguntar, eu esqueci de novo, mas eu vou gravar o número aqui da igreja para poder falar para vocês do número, mas eu estou sempre esquecendo, tá? Mas é na Rua Carlos Ur, perto da Honda, enfim, você vai encontrar domingo às 9 da manhã, ok? Muito bem, deixa eu orar por você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, diga assim: Espírito Santo, eu quero te conhecer. Amém? Ainda que você, sabe, eu gostaria muito que você viesse à Escola de Profetas, que será em São Paulo, dia 9 e 10 de janeiro. Mas se você não vir, pelo menos grave isso. Conhecer o Espírito Santo tem que ser a meta da sua vida. Amém? Tem que ser a meta da sua vida. Ele vai lhe guiar a toda a verdade. Vamos orar? Doce e amado Deus, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. E eu sei, Pai, que há pessoas que estão muito perdidas e que precisam de uma direção. Há pessoas, Pai, que entraram em problemas graves por uma decisão errada, estão vivendo 1000 dias de dor. Por isso, Pai, eu oro agora para que essa pessoa veja a oportunidade de Deus de mudar de situação, que ela busque o Espírito Santo. Espírito Santo, nós te amamos e sabemos que o Senhor tem toda a direção para as nossas vidas. Livra-nos do mal, livra-nos do laço do inimigo, livra-nos daquilo que é contrariedade, livra-nos daquilo que é mal, livra-nos daquilo que é para perda. E oramos em nome de Jesus Cristo para que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, que caia por terra todos os atrapalhos, que caia por terra agora todo medo, toda insegurança, no nome de Jesus Cristo. Oramos também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Nós colocamos a fé em Jesus Cristo e cremos: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo salva. E oramos para que a luz de Deus desfaça as trevas, desfaça agora as correntes malignas, tudo aquilo que é mal seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor dê alívio aos cansados, pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão sentindo uma opressão, que a paz de Deus entre agora na vida delas, a paz de Deus ministre no interior delas, que cada fibra do seu ser sinta a presença de Deus agora, sinta o toque do Espírito Santo, que o toque do Espírito Santo venha sobre ti, no nome de Jesus, seja tocado pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado e que o nosso dia seja um dia de milagres, seja um dia marcado pelas maravilhas do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Compartilha com 10 pessoas agora. Seja usado por Deus. Assim como você foi abençoado, abençoe. Que Deus te abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda,
à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, um avanço sobrenatural sobre Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo. Toque-os com o teu favor, meu Deus. Eu peço a ti, coloca a tua mão sobre a vida de cada pessoa que está nessa oração, que está nesse propósito. Que o laço do inimigo seja desfeito. Que todo tipo de encantamento, que todo tipo de maldade, que todo tipo de inveja seja desfeito. Nós oramos em nome de Jesus, reconhecendo nossa dependência total e completa do Senhor e pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa, sobre sua família, sobre seus negócios e sobre seus projetos. No nome de Jesus Cristo, libera favor, Pai. Libera graça, Pai. Libera a graça, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder e que grandes respostas do Senhor venham para a nossa vida. No nome de Jesus, nós oramos por grandes respostas. Nós oramos por um grande liberar do Senhor. No nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo. Que um mover de Deus seja liberado sobre essa vida. Que o Senhor possa derramar favor do alto sobre a vida dela. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, em o nome de Jesus Cristo. Cancelamos e quebramos palavras negativas, cancelamos obra de inveja, obra de maldade, tudo aquilo que vem para estagnação, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que vem para confundir, que saia do caminho dessa pessoa, que saia da sua vida, que saia da sua família. E nós oramos, Pai, como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que grandes respostas do Senhor sejam liberadas. No nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você, é um prazer para mim. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero dizer a você que tem pensado que a sua vida está travada, que você não vai conseguir ir mais para frente. Você que tem pensado que não vai romper, que esse ano todos os resultados possíveis não são os melhores, eu quero dizer para você que Deus surpreende e que Deus pode te surpreender ainda este ano. Ele pode te surpreender com resposta, Ele pode te surpreender com favor, Ele pode te surpreender com milagre. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus te visitará. Deus visitará a tua casa. Deus visitará você de uma forma sobrenatural. Você viverá as promessas de Deus. Você viverá o toque da glória de Deus no nome de Jesus Cristo. Você viverá o toque da glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Olha esse testemunho que eu recebi. Jesus faz milagres. O testemunho da Kátia, ela escreveu assim: agradeço a Deus por uma cura de câncer no colo do útero. Desde 2021, eu fazia exames e a endometriose só aumentava, o útero crescendo e o médico já falava em cirurgia. Mas orando desde março de 2025, eu fiquei curada. Um grande milagre de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Kátia. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus. Jesus cura. A nossa fé está nele. A minha fé está em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? E antes de receber essa palavra, 3 recados para o dia de hoje.
eu quero pedir para você deixar sua curtida nessa oração e compartilhar essa oração com o maior número de pessoas que você puder. O maior número de pessoas que você puder. O Senhor também me mostrou duas coisas. Uma queimação muito forte no estômago, muita queimação no estômago, provavelmente alguém que está sentindo isso. E segundo, eu acordei pela manhã com uma palavra, a palavra estupor. Estupor. Acordei pela manhã com essa palavra e daí eu pesquisei o significado dessa palavra estupor e apareceu que é um estado de consciência ou sensibilidade apenas parcial ou insensibilidade acompanhada por pronunciada diminuição da faculdade de exibir reações motoras. Me veio essa palavra pela manhã, quando eu acordei com essa palavra, a palavra estupor. Eu não sei se há alguém dentro da tua casa que está sendo afetado por isso, né? Se está assim, mas eu quero liberar uma palavra de cura no nome de Jesus Cristo, a cura total e completa, em o nome de Jesus, que o Senhor toque, seja em alguém da sua casa, seja em alguém que está num hospital. Eu quero liberar essa palavra de cura, de saúde, de restauração total e completa, seja para você quem for, em nome de Jesus, que seja curado, que o estímulo do Espírito venha sobre a tua vida e você levante e ande em nome de Jesus. Me veio essa palavra quando eu acordei pela manhã. Eu não sou médico, não sou especialista, mas eu pesquisei na internet o que significa e eu creio. Eu precisava liberar essa oração em favor dessa pessoa, em favor de alguém da sua casa que está passando por essa síndrome de estupor. Amém? Deus me deu 3 recados para o dia de hoje. No Salmos 46, verso 10, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O primeiro recado para você é: não entre em pânico. De repente, seus resultados não estão muito bons. De repente, sabe, você tem sido atacado financeiramente, ou na sua família, ou em alguma área da sua vida. E você pensa assim: eu não tenho como resolver isso, estou tentando, já fiz o meu melhor, tenho me consagrado, mas eu estou em pânico. Bem, a palavra para você é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus pode ir além de qualquer resultado natural. Ele pode ir além das dificuldades, além do impossível. Algo pode acontecer que nos abala, mas não se preocupe. Deus já previu isso. Ele já sabia exatamente dessa encruzilhada, desse momento que você iria passar. E eu quero que você lembre que Satanás, ele é um ex-funcionário do céu. Então, entre na presença de Deus hoje a sós, e o medo morrerá e a coragem florescerá. Deus está dizendo para você: não entre em pânico. Não deixe o diabo agitar teus pensamentos. Não deixe ele colocar em você, sabe, um sentimento de derrota. Não deixe ele colocar em você um sentimento que não vai dar, ou que as coisas, sabe, vão ficar pior. Eu vim aqui para dizer que grandes respostas de Deus estão para chegar. Por isso, não entre em pânico, porque Deus vai responder a esse ataque, inclusive, que você tem enfrentado. Deus vai responder. Deus vai responder a essa luta. Deus vai responder a essa porta fechada. Deus vai responder a esse laço do inimigo que foi armado contra a tua vida. Por isso, não entre em pânico, não se abale, não deixe que nada tire a sua paz, não deixe que nada tire a sua alegria. Mantenha-se firme no Senhor, mantenha-se firme no Senhor, mantenha-se firme na presença de Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Segunda coisa, busque conselhos valiosos.
A Bíblia diz em Provérbios 11:14: onde não há direção a nação cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Alguém sabe o que você precisa fazer. Algo que pode ajudá-la a sobreviver e até mesmo prosperar você no capítulo mais doloroso da sua vida. Alguém carrega essa informação. Você não pode lutar sozinho contra certas coisas. Você precisa se aconselhar. Tem pessoas que têm a sabedoria para lidar, a direção para lidar e muitas vezes sabe a saída de algo que você não viu, mas essa pessoa pode ver. Então a minha pergunta é: com quem você tem se conectado? Porque o nível que nós nos conectamos com alguém ou com algo pode nos tirar de uma situação muito pesada, muito difícil. A ignorância pode ser fatal. Não corra o risco de perder o que Deus tem para a sua vida, sabe, por não se conectar a ninguém. As pessoas lutam sozinha pelos seus problemas, mas elas deveriam procurar ajuda. Olha só, de quem que você tem que procurar ajuda? Você precisa da ajuda, seja de um especialista na área financeira, na área médica, na área do direito. Você também pode precisar de um conselheiro sábio, temente a Deus, para não aconselhar você, sabe, a tomar decisões erradas ou decisões imorais. Você precisa de um intercessor, alguém que ore pela sua vida, alguém que interceda por você e alguém que carrega o dom profético de Deus. Alguém que você sabe que essa pessoa é usada por Deus e que ela ouve a Deus e essa pessoa pode liberar uma palavra sobre a tua vida. Ou seja, nós precisamos de várias pessoas na nossa vida. Você tem que se conectar às pessoas certas para te tirar do caos, para te tirar da guerra. Tem guerras que nós entramos para dentro e pensamos que é só nós e Deus, mas Deus nos coloca diante de pessoas que podem nos ajudar. Deus nos coloca diante de pessoas que podem nos dar um norte para sair do meio de um problema, do meio de um vendaval de situações. Por isso, seja o que for que você faça hoje, reserve um tempo para ouvir o principal, o conselheiro, o Espírito Santo. Os verdadeiros campeões fazem isso. Eles não lutam sozinhos com os seus problemas. Eles procuram pessoas para os apoiar e para mostrar o caminho das pedras, como eu digo. O Espírito Santo tem a resposta para a tua vida. O Espírito Santo, se todos esses conselheiros que eu falei aqui falhar, o Espírito Santo nunca falhará. Ele lhe dará a direção certa. Ele lhe fará andar até mesmo no sobrenatural, porque ele tem o poder, inclusive, de lhe dar uma situação que não seja lógica, de lhe dar a solução sobrenatural, a solução do céu, para mudar a tua história, para mudar a tua vida. E a terceira coisa, o terceiro recado para você no dia de hoje é: confie que Deus impedirá o ataque contra você. O Salmos 46, verso 9, a Bíblia diz que Deus faz cessar as guerras. Escreve isso aqui nos comentários. Confie que Deus impedirá o ataque. Escreve aí: confie que Deus impedirá o ataque. Como assim Deus impedirá o ataque? A Bíblia nos fala muito sobre o laço do passarinheiro, sobre a armadilha do caçador, sobre a arma forjada e fala sobre os inimigos. E muitas vezes tem tanta coisa contra nós. Sabe, certa feita Deus me mostrou o mundo espiritual e eu vi coisas feias naquilo. E daquele dia em diante eu comecei a fazer orações preventivas. Como assim orações preventivas? Bem, todos os dias eu oro para que o Senhor guarde a minha entrada e a minha saída. Porque eu sei que Deus, Ele pode parar qualquer ataque. Deus tem o poder. Muitas vezes o mal está surgindo contra você. Ele está se levantando.
E você vai ter que aprender a orar para cancelar todo tipo de ataque que está se levantando contra você. Durante o nosso dia, pode haver armadilhas. Durante o nosso dia, pode haver ciladas. Durante o nosso dia, o inimigo pode ter colocado emboscadas. Ele pode ter colocado situações para fazer você perder dinheiro, para fazer você se desequilibrar emocionalmente, ou até mesmo para causar acidentes, ou qualquer outro tipo de mal. Mas quando você ora antes de começar o dia, aleluia, é por isso, e eu quero que aqui você entenda isso, é por isso que eu tenho batido na tecla. Comece seu dia com oração. Comece seu dia com a sua oração. Comece o seu dia com a oração de um intercessor por você. Sabe? Porque nós precisamos de oração. Ontem, uma irmã entrou em contato com a minha esposa e disse que estava orando, e orando inclusive pelos meus filhos. E o meu filho estava no carro, nós estávamos ouvindo a ligação, e o meu filho disse assim, não, eu não preciso que alguém esteja orando por mim. E ali foi a oportunidade de eu ensinar para ele. Eu disse, filho, deixa o pai te dizer uma coisa boa, quando alguém está orando por nós, e que tem um coração reto, e que vai clamar a Deus por ajuda em favor da gente. Eu disse, faça as suas orações, não dependa da oração de ninguém, mas nunca se negue de receber uma oração. Há momentos da nossa vida que nós precisamos sim da ajuda de intercessores, da ajuda de pessoas que vão se colocar na brecha e que vão lutar guerras espirituais em favor da gente. Pessoas que vão entrar em oração e vão combater espiritualmente. Eu nunca vou esquecer. Estava enfrentando uma guerra espiritual assim de alto nível quando eu entrei na televisão e assim estava uma semana de ataque, sabe? Aquela semana de ataque. Meu Deus do céu, era tanto ataque, era tanta coisa daqui, era tanta coisa dali. E eu pensei assim, como é que eu vou romper nisso? Como é que eu vou vencer no meio de tanta coisa assim? E daí Deus levantou pessoas, foi incrível. Foi uma semana que foi, eu digo, por mais que a gente estava sendo atacado, Deus levantou pessoas de todos os lados para orarem por mim. E as pessoas começaram a me mandar mensagem dizendo, estou orando por você, estou me colocando em oração agora, acordei na madrugada, tive um sonho com você, entrei em guerra espiritual em favor de você, da sua casa, da sua família. E bem, ou seja, eu estava atravessando um momento de guerra espiritual terrível, mas Deus levantou pessoas para me segurar, para serem como Arão e Ur ao meu lado e me ajudarem a passar por aquele momento. Por isso eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, nunca negue de receber uma oração. A Bíblia diz que Deus faz cessar as guerras. Você serve a um Deus muito poderoso, Ele é muito poderoso e Ele pode mudar o coração dos reis. Deus pode mudar até o coração de pessoas que estão decididas a fazer o mal contra você. Entenda, eu gostaria que você escrevesse isso nos comentários. Deus muda o coração dos reis. Escreve aí, Deus muda o coração dos reis. Deus pode tocar naquela pessoa. Deus pode tocar no coração dela, para que ela pare o ataque contra você. Deus pode tocar no coração de uma pessoa, sabe, para parar de se lançar contra você, de tentar lhe prejudicar. Enfim, Deus muda o coração dos reis. Você está na mente de Deus. Suas lágrimas, sua dor e seus medos são importantes para Deus. E eu quero declarar, Ele está prestes a agir. Confie nele de todo o seu coração. Confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor, meu amado. Deus muda o coração dos reis. Deus muda o coração dos reis. Deus muda. Deus tem esse poder de mudar o coração dos reis. No nome de Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra. Receba essa oração no nome de Jesus. Essa é uma oração profética. É uma oração que o Senhor está falando contigo em o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu creio, Deus está desfazendo muita coisa contra nós. E se você crê junto comigo, eu quero pedir para você que você pegue essa oração e mande para 10 pessoas agora. Vamos fazer uma força-tarefa hoje? Amém? Vamos fazer uma força-tarefa, cada um de vocês.
pegue essa oração e compartilhe com 10 pessoas. Pegue o link aí, compartilhar, manda num grupo, manda para os teus contatos, manda para amigos. Vamos abençoar a vida de pessoas. Vamos começar o nosso dia semeando coisas boas. Amém? Semeie a oração, faça algo diferente no seu dia. Talvez você nunca compartilha. Comece a compartilhar para ver. Amém? Eu quero declarar em nome de Jesus e eu quero soltar essa palavra no mundo espiritual. Amém? Eu sinto no meu espírito de soltar essa palavra. Deus vai mudar o coração de pessoas em relação a você. Pessoas que estavam sendo ruins para você. Pessoas que estavam devendo você e não queriam pagar. Pessoas que, olharam para você e não queriam mais fazer negócio com você porque o inimigo colocou algo na cabeça deles contra você que não existe. O inimigo pode ter colocado um ódio, uma raiva em pessoas contra nós. E eu quero declarar que Deus muda o coração dos reis e vai mudar o coração dessa pessoa em seu favor, em nome de Jesus. Até aquele que havia desistido de negociar contigo, aquele que havia desistido, de estar contigo. Deus está mudando o coração dos reis. Neste exato momento eu quero liberar essa palavra profética. Deus pode impedir os ataques e pode mudar o coração dos reis. Deus está mudando o coração de pessoas em relação a você. Essa mulher que não queria mais mudar o coração, que queria se divorciar. Você, homem que está aqui, eu quero declarar, Deus vai mudar o coração dela. Você vai ficar em oração, mas Deus vai mudar. Essa vai ser a resposta do Senhor na tua vida. Vai ser a resposta do Senhor. Deus está mudando o coração de reis agora em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim, eu vou testemunhar a glória de Deus. Amém? Você vai testemunhar a glória de Deus. Eu quero declarar isso. Você irá testemunhar a glória de Deus na sua vida em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Deixa eu convidar você. Hoje eu terei academia aqui no Global. É uma escola online às 9h45 da manhã. Eu vou estar dando o módulo profético e depois eu vou tirar um tempo aconselhando as pessoas. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Eu convido você a estar junto conosco. O link da academia está aqui na descrição do vídeo, certo? E o meu segundo anúncio é que amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos ter o lançamento da nossa Escola de Profetas, que acontecerá em janeiro, em São Paulo. E você é nosso convidado. Vai ser incrível. Eu estarei trazendo um profeta de Bogotá, na Colômbia, e também estarei trazendo outras pessoas. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E domingo agora nós teremos um grande culto às 9 horas da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Domingo agora eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Gostaria que aqueles que acompanham o nosso ministério estivessem nesse culto, certo? Vai ser maravilhoso, às 9 da manhã. Na rua Carlos Ur, não lembro o número agora, eu só sei que é na rua Carlos Ur, tá? 935, acho, não estou certo, mas é por aí, tá? É próximo da Honda, bem perto da Honda, e vai ser maravilhoso. Domingo, 9 da manhã, você que mora no Rio Grande do Sul, vem estar com a gente, vai ser um prazer ter você aqui, vem interceder também por nós, tá bom? Minha esposa vai estar assumindo a congregação aqui de Santa Maria. E domingo nós estaremos, eu vou ajudar ela, vou apoiá-la, certo? E vai ser uma grande bênção. Domingo às 9 horas da manhã. Muito bem. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me deu uma visão. Eu vi como se fosse uma mão segurando uma cobra. Eu quero dizer uma coisa, gente que tem trazido confusão para a tua vida, Deus vai parar esse ataque. Gente que tem trazido confusão, gente que tem trazido perturbação para a tua vida, Deus vai parar esse ataque. Enquanto eu estava lendo aqui, Deus me mostrou, sabe, como se fosse uma mão segurando uma cobra, impedindo um ataque. O Senhor está fazendo isso agora, aleluia. O Senhor está operando em teu favor, Ele está impedindo ataques. Amém? Você que está combatendo contra alguém, alguém tem, combatido contra você, te perturbado, Deus está entrando aí nessa situação em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo do vivo Deus, no nome de Jesus Cristo, libera do teu favor agora. E nós oramos por grandes respostas do Senhor. Apresentamos a Ti a nossa vida, a nossa família, nossos anseios, nossos projetos, nossas limitações e também nossas preocupações. Eu apresento as minhas e apresento as de cada pessoa que está aqui nessa oração comigo. Há milhares de pessoas aqui, Pai, do Brasil, do exterior, que estão conectadas nessa oração nesse momento. Eu quero liberar uma palavra profética. Ataques estão sendo interrompidos agora. A confusão, o inimigo que vinha por um caminho, está batendo em retirada por 7 caminhos. Eu quero declarar em nome de Jesus, nenhum mal prosperará contra a tua vida, prosperará contra a tua casa, prosperará contra teu trabalho ou contra teus filhos. A mão poderosa do Senhor nosso Deus está contigo, no nome de Jesus. Eu uso a autoridade de Cristo Jesus agora para quebrar laços. Eu uso a autoridade de Cristo Jesus para desfazer todo tipo de nuvem maligna que vem contra a tua vida. Eu oro agora para que o sol da justiça, para que o poder de Jesus Cristo toque na tua vida, toque na tua casa, que se desfaça o mal, que se desfaça o laço, que se desfaça a obra do maligno, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que laços sejam quebrados completamente em nome de Jesus, muros que foram levantados pelas trevas, para que essa pessoa não passasse, para que ela não vencesse, para que ela não rompesse. Eu oro agora para que muros sejam quebrados, para que vitória aconteça, para que cura aconteça, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro saúde sobre o teu corpo físico agora, que saia da tua vida todo ataque do inimigo, todo dardo inflamado contra ti. Eu te abençoo a ti, tua casa, tua família. Declaro saúde nos teus pulmões, saúde no teu corpo, que toda alergia renda-se a Jesus, todo câncer renda-se a Jesus e que você seja curado, abençoado, tocado sobrenaturalmente agora pela mão do Todo-Poderoso Senhor. Abre o céu sobre teus filhos e os abençoe no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Compartilha com 10 pessoas. Faça algo diferente. Compartilha com 10 pessoas. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até 9 da manhã, vou estar ao vivo com você.